Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos aqui para apresentar a vocês o IDP, o Inventário de Dados Pessoais, que é um formulário, como eu disse na aula anterior, que nós geralmente entregamos às pessoas que nos procuram para o aconselhamento formal. E como eu disse, esse inventário de dados pessoais é uma das principais fontes para a coleta de dados. Eu dei até um exemplo, né? Quando alguém me procura me pedindo ajuda, e eu entendo que, naquele caso, deve ser feito um aconselhamento formal. Geralmente, eu escuto, tenho um primeiro contato com a pessoa, mas eu preciso de mais informações sobre aquela pessoa e o seu problema para poder ajudá-la a mudar biblicamente. E eu entrego esse formulário, você pode entregar de forma impressa, ou mandar por e-mail, ou por WhatsApp, ou por um outro mecanismo aí, né? E aí você pede para que a pessoa preencha as informações necessárias e lhe entregue, para que você, a partir do momento que receber com antecedência, você possa planejar o primeiro encontro, planejar a primeira sessão. E aí o que é que nós temos nesse inventário de dados pessoais? Primeiro nós temos aqui informações, digamos, gerais da pessoa, né? Como o nome completo dela, o seu e-mail, o seu telefone. É importante nós termos esses dados, porque, por exemplo, se você quiser enviar algum material, você pode enviar pelo e-mail. Se você quiser ligar para a pessoa, você vai poder ter contato, não só durante a sessão, mas após a sessão com aquela pessoa, mandar o WhatsApp para ela, enfim. E aí algumas informações básicas sobre a profissão, onde ela mora, né? Sua data de nascimento e idade, o seu estado civil, sua formação. Lembra que eu falei dos recursos intelectuais e educacionais? Você vai poder saber um pouco da formação da pessoa. Isso vai ajudar, porque você vai tomar conhecimento se ela sabe ou não ler, se ela ler bem, a capacidade intelectual dela, porque isso vai ajudar também num outro processo, que é nas tarefas que você vai passar, leituras, mas também no próprio desempenho da pessoa ao se expressar, ok? Se também a pessoa foi indicada por outra pessoa, né? Porque, só um parêntese, a demanda do aconselhamento pode ser a própria pessoa que procurou, o pastor da pessoa que indica ela, ou uma outra pessoa da igreja que procura o conselheiro e que compartilha. É importante deixar claro isso também para a pessoa e que ela possa dizer também aqui, né? Por quem ela foi indicada. Então, depois dessas informações de dados pessoais, aí, nós vamos para as informações sobre a condição física da pessoa. Lembra que uma das áreas que nós coletamos informações é a condição física da pessoa. Ela vai compartilhar um pouco do seu estado de saúde, como é que está, o seu peso, alterações recentes no peso. Ela vai mencionar se tem algumas enfermidades, algum impedimento físico, não é? Se ela já teve ou se ela tem algum tipo de limitação física, se ela fez algum tipo de exame médico, qual o resultado, não é? Se ela faz uso de bebida alcoólica, outras informações aqui. Se ela está atualmente sob medicações, né, como eu falei, para que você possa saber quais efeitos ou não aquela medicação tem, se ela já foi usuária de drogas, se já esteve debaixo de ira emocional, se já sofreu perda de entes queridos, enfim, isso é muito importante aqui, informações sobre a condição física da pessoa. Quando eu estou coletando essas informações, quando eu recebo o formulário para planejar a primeira sessão, a gente vai ter nós vamos ter até uma aula sobre como planejar a primeira sessão. Eu vou fazendo algumas perguntas, principalmente para em cima daquelas respostas que eu quero coletar mais informações. Por exemplo, aqui, informações sobre a condição física, a saúde. Uma pergunta que o conselheiro pode fazer é, em termos bem gerais, como você descreveria sua saúde física atual e no passado? Outra coisa também, né? Conte-me algo sobre seus padrões de sono. São perguntas importantes que você pode fazer. Por exemplo, se a pessoa colocou aqui que teve perda de peso, né? O que é que você pode colocar? Ou perguntar,
que tem levado você a perder peso? Se ela teve ganho de peso, perdão, ganho de peso, o que tem levado você a ganhar peso? Então, são informações importantes. Depois das informações físicas, o histórico religioso. É aqui onde nós vamos saber, né, se a pessoa realmente professa a Cristo ou não, porque isso é muito importante, né? O histórico religioso da pessoa, preferência denominacional, a igreja de onde ela é membro, né? O nome do pastor dela, se caso não for uma ovelha sua, for uma ovelha de um outro pastoreio, abrindo um parêntese, o conselheiro pode aconselhar pessoas de outras igrejas. Agora, é importante que ele tenha a autorização devida daquele outro líder, que aquele outro líder tenha conhecimento e, de certa forma, autorize sua ovelha a receber conselhos de outros pastores. Então, isso é importante. Não vá aconselhar formalmente uma ovelha de outra igreja sem que a liderança daquela ovelha esteja sabendo, ok? Isso é importante. Então, podemos entrar em contato com o seu pastor, a igreja que frequenta, a frequência da pessoa, a membresia, se ela é batizada ou não. Por quê? Lembra que nós falamos que é muito importante saber se a pessoa é crente ou não, o compromisso dela com Cristo, o nível de maturidade. Então, aqui nesses itens, nós vamos exatamente tomar conhecimento sobre essas informações. Pedir para que a pessoa brevemente conte a experiência de conversão dela, os hábitos devocionais dela. Então, nessa parte você vai coletar informações da vida espiritual da pessoa. Uma outra área é informações sobre a personalidade. Por exemplo, saber se a pessoa já teve sob tratamento psicoterápico ou aconselhamento antes, se teve, com quem foi, como foi, qual o problema que levou a pessoa até aquele tratamento, né? Ou aquele aconselhamento, quais os sintomas, como a pessoa se descreve, é que ela pode marcar, e aí você pode coletar dados. Por exemplo, se ela coloca ser uma pessoa tímida, aí você pede para ela descrever o que é que você entende por uma pessoa tímida. O que é ser tímido para você? Se é uma pessoa calma, porque às vezes é importante isso. O conselheiro tem um conceito sobre timidez que não é equivalente ao que o aconselhado está expressando, ou vice-versa. O aconselhado tem um conceito ou entendimento de timidez que o conselheiro tem um outro. Então, é importante deixar claro os termos, por isso que nós fazemos as perguntas, para que ele possa definir e a gente coletar dados e depois averiguar se aquele conceito de timidez ou não equivale ao conceito bíblico. Por exemplo, a pessoa se acha um líder, e aí você pede para ela definir o que é que ela entende por ser líder, como ela exerce essa liderança, ok? Então, informações sobre a personalidade. Aqui, as respostas adequadas sobre se já sentiu vigiada ou não, se ela vê as coisas de forma distorcida, as pessoas. Então, é importante também. Uma outra área fundamental é sobre a vida conjugal ou matrimonial, a vida familiar do aconselhado. Se ela é casada, o nome do cônjuge, endereço, quanto tempo de casamento, namoro, de noivado, né? Se ela já foi casada antes ou não. A questão dos filhos também é importante você saber como aquela pessoa se relaciona com os filhos, né? Então, uma outra área importante. E a última área é sobre identificação do problema. Isso aqui é muito importante. Ela responder essas perguntas, perguntas do tipo, qual o problema que o traz aqui? Ela vai descrever o problema que a trouxe, ou o problema que a fez procurar o aconselhamento. E aí, a partir da resposta dela, você vai poder levantar perguntas, né? O que é que você tem feito a respeito desse problema? O que você espera que façamos? É importante que ela compartilhe as expectativas dela, porque a partir disso o conselheiro vai deixar claro que pode atender ou não, que o conselheiro resolva o meu problema. Veja, como conselheiro, você não está ali para resolver o problema. Você está ali para ajudar a pessoa a ter a perspectiva de Deus sobre o problema. O problema pode ser resolvido ou não.
Mas se aquela pessoa submeter a palavra, ela vai ter uma perspectiva, um olhar diferente para aquele problema. Então, o seu papel como conselheiro não é resolver o problema da pessoa, mas é caminhar com ela, é ministrar a graça do Evangelho e fazer com que ela cresça e se pareça com Jesus. O que é que ela... quando você pensa em você, o que você vê, enfim. Então, essa pergunta é muito importante. Qual o problema? Você vai poder ouvir um pouco mais, ela descrever qual o seu problema, ok? Isso é importante. E aí, você preenche aqui, né, a data que você recebeu esse formulário, o caso, porque às vezes você é conselheiro e tem mais de um caso, você coloca aqui, né, o número do caso que você está tratando, enfim, outras informações mais aqui. Se tem ou não alguma outra pessoa ajudando você, algum conselheiro assistente. Então, você entrega essa ficha à pessoa e dá aí um tempo a ela. Talvez uns 5 a 6 dias para ela preencher, depende de cada aconselhado, e entregar a você. Geralmente, eu não analiso essa ficha no aconselhamento, quando estou aconselhando a pessoa. Digamos assim, eu dei no domingo essa ficha à pessoa e marquei a primeira sessão para quarta-feira, quando ela vai chegar e me entregar essa anamnese ou esse inventário de dados pessoais. E eu vou analisar na hora. Não, geralmente, se eu entreguei ela no domingo, eu peço para na terça ou quarta ou quinta-feira ela me entregar o formulário e posso marcar a sessão, sei lá, para o sábado, porque aí eu vou ter 2 ou 3 dias para poder analisar e já preparar a primeira sessão para a coleta de dados, onde eu vou fazer as perguntas, né? Como nós já dissemos a vocês. Então, essa é uma ficha importante, ou um formulário importante que você entrega à pessoa como fonte de informações. E fazendo perguntas. Esse formulário ele vai ser fundamental para as primeiras sessões, né? Mas, na verdade, para todo o processo de aconselhamento, mas principalmente para as primeiras sessões, em que você está coletando dados para entender o problema daquela pessoa, ok? Então, como eu disse, você pode obter esse formulário lá no site da ABCB, gratuito, ficar para você, compartilhar também para outras pessoas, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe sua vida.